em nome do Senhor, hoje participando de uma experiência nova, onde juntos vamos continuar celebrando ao nosso Deus, seguindo as orientações tanto da Convenção Batista Brasileira, como da Convenção Pernambucana e das autoridades constituídas a nível estadual e governamental. Mas para isso, nós estamos segundo a vontade de Deus, que é o mais importante. E é diante dessa orientação que Deus nos deu, de estarmos dando início ao culto de oração, de portas fechadas, mas tendo uma amplitude deste culto, chegando aos lares dos nossos irmãos e amigos. Por isso que essa experiência, sem sombra de dúvida, deve gerar em nós uma comunhão, e acreditamos nós que cada membro da Igreja Batista do Chié, cada congregado, que foi avisado que nós estaríamos dando início a um culto, onde através da internet nós estaríamos participando juntos. Então quero convocar os irmãos que estão em casa, no seu local reservado, para participar conosco durante todo o culto. Se você quiser fazer o seu pedido, o seu agradecimento, nós temos uma equipe que estará sinalizando para a gente os seus pedidos e agradecimentos. E temos plena certeza que muitos de nós temos o que pedir e orar. Por isso que vamos iniciar esse culto, orando ao nosso Deus, pedindo a Ele a orientação para que Ele receba tudo que vamos fazer nessa noite, para a honra e glória do Seu nome. Vamos orar. Baixa as tuas cabeças, fecha os teus olhos e vamos pedir a orientação ao nosso Deus. Pai querido e bondoso Deus, a Ti nós exaltamos e bendizemos o Teu santo e excelso nome. Grande é o Senhor e muito digno de toda a honra e de toda a glória. Pai, nesse momento nós queremos Te agradecer por ter nos orientado, por ter nos dado a ousadia de percebermos que podemos continuar como igreja viva, proclamando e anunciando as Tuas verdades, mesmo o templo estando fechado, mas a igreja está viva e aberta para a honra e glória do Teu nome. Te pedimos, Senhor, que neste momento, tanto a nossa comunidade que está ao alcance de nossa voz, através do caixa de som, nós queremos agora impetrar Tuas bênçãos na vida de cada lar, de cada membro congregado, visitante e amigo, que esteja participando conosco também através da internet, pelo Facebook, pelo Instagram. Pai, vem contemplar essa nossa atitude. É o que nós Te pedimos e engrandecemos o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nesse momento louvarmos ao Senhor e pedir ao grupo de louvor para juntos nós louvarmos ao nosso Deus. Vamos louvar ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal,
invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Exaltamos, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para ser
seu louvor, para o céu, para o céu, para o céu, louvor. Esse é o nosso Deus, aquele que formou os céus e a terra, aquele que nos criou para o louvor da sua glória. Por isso que nós estamos reunidos aqui, para proclamar o louvor e a glória do nosso Deus. Quero convidar os irmãos que estão aqui presentes e os que estão nos seus lares, para juntos abrirmos as nossas Bíblias, num texto que vem nos acompanhando desde o dia 31 de dezembro, e a nossa igreja colocou como meta estabelecermos o revestimento da armadura de Deus. Como nos revestirmos da armadura de Deus? Baseado no livro de Efésios, capítulo 6, os versos de 10 a 20. Um texto que eu acredito, meus irmãos, que para nós da Igreja Batista do Chié é um texto muito conhecido, mas é um texto que deve se renovar todos os dias, e principalmente nesses dias que estamos vivendo, dias de assolação, dias de muito medo, mas se revestindo na armadura de Deus, nós vamos superar qualquer investida do inimigo. Efésios capítulo 6, os versos de 10 a 20, que nos diz o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabalável. Estais, pois, firmes, cingindo com a verdade e vestidos da couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em Candeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Amém, meus irmãos? E adiante dessa certeza, que o versículo 18 nos diz: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para que isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E é neste momento que nós vamos novamente orar ao Senhor e dar oportunidade aos irmãos que queiram fazer seus pedidos, que queiram fazer seus agradecimentos. Então, oremos, pois, ao Senhor, e em seguida vamos para os pedidos e agradecimentos. Pai, nós somos-te gratos, porque novamente na tua presença nós estamos lendo, adorando, meditando na tua santidade, reconhecendo, Senhor, que este momento, onde todas as nações que estão sendo assoladas por esse coronavírus, estão sem sombra de dúvida, Senhor, precisando se fortalecer em Ti, na força do Teu poder. Pai, pedimos que Tu possas, desde já, estar tranquilizando, Senhor, os corações dos Teus, porque é promessa Tua
que nenhum de nós seremos atingidos. E mesmo que venhamos a ser, tua vontade ela é soberana em nosso meio. Por isso, Senhor, que nos revestindo da tua armadura, orando com toda oração e súplica por todos os santos neste momento, orando por todos aqueles que te invocam em espírito e em verdade, que nós estamos, Senhor, fazendo esse clamor, porque temos plena certeza que este é o momento de nós, um momento facilitador de nós proclamarmos as tuas verdades em meio a tanto medo, a tanta insegurança. Que nós cristãos possamos utilizarmos, Senhor, deste momento para testemunharmos que acreditamos nos Deus vivo, aquele galardoador daqueles que te buscam. Então, Senhor, fortalece a cada um de nós, para que uma vez fortalecidos em ti, nós possamos fortalecer a outros da nossa família, da nossa vizinhança, da nossa região, do nosso estado e do nosso Brasil. Então, Senhor, como intercessores que estamos sendo neste momento, aqui e em cada lar que está ao alcance desta programação, deste culto, desta adoração, nós pedimos, Senhor, que tu se faça presente. Aquieta os nossos corações, para que possamos saber que tu és Deus, que tu és o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Irmãos, nós somos gratos a Deus e nós temos já alguns pedidos de oração. Chega em nossas mãos a Rebeca, Nayara e Paulo, Roberto, estão todos eles assistindo e começa a fazer os seus pedidos. O irmão Sérgio Barbosa diz que o nosso Deus ele é maior e melhor e grande. Glória a Deus. Cris também enaltece o nome do Senhor. Nós temos a Roberta Serentini pedindo que Deus proteja todo o nosso país. Nós temos Cecinha Gomes, que está dando glória a Deus nas alturas. Jéssica Araújo, que está também assistindo. Carla Cessa pede que Deus, o Deus Todo-Poderoso, abençoe o nosso Brasil, que está precisando muito da mão poderosa em todos os brasileiros. Então nós estamos, sem sombra de dúvidas, meus irmãos, pedindo que Deus possa se fazer presente no nosso meio. Nós temos outros pedidos e durante o transcorrer do culto, se você quiser participar conosco, você pode fazer os seus pedidos. Nós temos o Jonathan Fernandes. O Jonathan, ele também está assistindo e está engrandecendo o nome de Deus. A irmã Maria do Carmo, pedindo a Deus para que proteja. Nós temos a irmã Gel, que Deus tenha misericórdia de todos nós. Nós cremos nisso. E esses pedidos e agradecimentos, nós temos a Verônica Santos, que dá glória a Deus e agradece por mais um ano de vida. Nós também agradecemos a Deus, Verônica, por esse mais um ano de vida que Deus está te concedendo. Acreditamos que, sem sombra de dúvida, vai ser um ano muito diferente, porque você já está tendo mais intimidade com Deus. Nós também recebemos de Gleice. Ela pede oração pela saúde dela, de sua filhinha Yasmin. Nós também pedimos a Deus nesse momento pela vida dela. Meus irmãos, muitos têm sido os pedidos. Ailton pede por sua família, está participando também conosco. Muitos dos irmãos que hoje estariam aqui reunidos estão nos seus lares. Nós estamos, sem sombra de dúvida, fazendo com que a proclamação do nome de Deus não fique bloqueada por uma ação de um vírus ou por determinação de autoridades. Nós estamos crendo que Deus está no controle de tudo. Andréa Paula está também nos assistindo. Nós louvamos a Deus pela tua vida, Andréa.
E meus irmãos, como tem sido grande a nossa experiência diante deste fato de nos moldarmos e fazermos o que diz Paulo aos Romanos. Paulo aos Romanos nos diz algo muito profundo, que sem sombra de dúvida nós estamos, graças a Deus, não tomando a forma do mundo, mas transformando pela renovação. E esta é uma renovação. A palavra de Deus diz: rogo-vos, pois, irmãos, em Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, é o que nós estamos fazendo neste momento, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estamos, sem sombra de dúvida, nos transformando, não tomando a forma do mundo, mas fazendo com que essa nova adaptação seja, sem sombra de dúvida, para o agradecimento de Deus e a comunhão nossa aqui e dos irmãos que estão nos acompanhando. Estamos muito felizes por essa experiência que Deus está nos dando. E esse grande desafio, meus irmãos, clamarmos uma oração pelo Brasil. Mas, como estamos sempre aprendendo aqui na igreja, nesse exato momento, ao som dos instrumentos que vocês estarão escutando em seus lares, nós queremos fazer uma oração introspectiva. Ora nesse exato momento, por você que está sendo esse canal de bênção junto conosco, mas gostaria que você começasse a orar por você e pelos seus que estão aí em casa, porque sem sombra de dúvida, esse período será o período em que nós, fortalecendo a família, nós salvaremos o mundo. Então esse período de oração vai ser por mim e por você que está aí, e pela tua família. Ora por cada membro da tua família, e sem sombra de dúvida, nós estaremos fortalecendo a nossa família e salvando este mundo. Vamos orarmos. Intercede a Deus junto conosco aí também em teu lar, orando primeiro por você e por toda a família que está aí reunida em nome de Jesus. Pai, nós estamos sendo muito impactados pela Tua presença em nosso meio e engrandecemos, Senhor, o Teu nome, porque não a nós, Senhor, mas ao Teu nome damos glória. Obrigado, Senhor, por ter nos dado o entendimento, a ousadia de não nos calarmos diante de um momento de cautela, precaução, vigilância, mas acima de tudo de adoração e exaltação ao Teu nome. Obrigado, Senhor, porque estamos nesse momento orando por cada um de nós, que Tu possas, Senhor, contemplar a nossa vida diante de Ti,
para que, Senhor, segundo a tua vontade, tu possa separar a nós de qualquer mal que sobrevém a esta nação, a este estado, a este bairro. Pedimos, Senhor, que cada lar representado que está interligado neste momento, interagindo conosco neste culto à distância, tu possas, Senhor, estar contemplando, fortalecendo e, acima de tudo, Senhor, estabelecendo bases espirituais, para que esse período seja um período de fortalecimento em ti, Senhor, de te buscar mais, dizer como o profeta Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer a ti, Senhor, nos nossos lares. Então, Senhor, nós desde já te agradecemos, porque estamos passando por essa experiência, porque o teu nome está sendo engrandecido. Nós estamos te buscando em espírito e em verdade. Então, Senhor, continua recebendo este culto como forma de gratidão, mas sem sombra de dúvida, de um avivamento e fortalecimento e comunhão com os irmãos. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar o nosso culto, convidando o grupo de louvor, e em seguida vamos continuar compartilhando os irmãos que estão interagindo conosco, fazendo os seus pedidos e os seus agradecimentos. Nesse momento vamos louvar, agradecendo ao nosso Deus, e vamos dizer que, independente do que aconteça, se doente nós formos, se curado nós formos, o Senhor continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer,
Ele é Deus se não fizer. Ele é Deus se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus se a doença vier. Ele é Deus se curável for. Ele é Deus se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curável for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém. E ainda em louvor e adoração ao nosso Deus, nesse momento vamos dizer que Deus cuida de mim. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois
sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Amém. E é com essa certeza que nós estamos nessa noite louvando a Deus e dizendo que Ele cuida de mim, de você, de nossa família e de todo o Brasil. Nós estamos recebendo, meus irmãos, muitos pedidos de agradecimento, mas também pedidos. Nós mencionamos, alguns irmãos que já participaram no primeiro momento, mas temos a Verônica Santos. Ela pede oração pelos seus pais idosos, saúde da sua mãe, e que a misericórdia do Senhor esteja sobre nós. Nós temos a Valquíria Santos. Ela pede saúde de todos os enfermos, que Deus possa proteger com as suas bênçãos. Nós temos Isabel Cristina da Silva, que Deus afirma um versículo que é lá em Salmos 46:1, dizendo que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Nós também cremos assim, Isabel. Leide, Janes, orem por Gleice, que se encontra doente. Então, Leide, a mãe de Gleice, Gleice já participou no primeiro momento, para orarmos por ela e por Yasmin. A irmã Lucinha diz que Deus continue abençoando todos nós, ela nos ama. Rebeca Maiara gostaria de agradecer a Deus pela chegada dos meus tios. O pastor Scott e Margarete chegaram nos Estados Unidos, nós agradecemos a Deus também, e em seu lar, lá nos Estados Unidos. E que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Nós temos também a Marcela Pamela, ela dá glória a Deus por esse momento. Fernanda Colares, ela pede oração pela família e por todos do Chié. Ela também está participando conosco. Que Deus possa continuar abençoando e nos protegendo. Nós estamos com muitas pessoas também nos assistindo. Nós estamos já com uma frequência, podemos dizer, a frequência que nós temos no nosso culto, dia de quinta-feira. Nós temos plena certeza. Nós pedimos, o Flávio, ele pede pela sua vida e pela família. Flávio também está junto conosco, participando deste culto. Meus irmãos, graças a Deus que nós estamos principalmente atingindo o primeiro objetivo nosso nessa nova adaptação, que é adorar a Deus na sua santidade e trazer a comunhão para os irmãos através da palavra de Deus, através dos louvores. E quero nesse exato momento me preparar para trazer o recado de Deus, aquilo que Deus já colocou em nosso coração. E aprove Deus não falarmos de nós mesmos, mas pedirmos a orientação dele para a leitura da sua palavra e meditação da mesma. Vamos nesse momento pedirmos a Deus, em seguida vamos continuar com os pedidos de oração. Nós temos a irmã Ana Paula, nós estamos agora com Roberto Carlos, Paulo Roberto e outros irmãos, mas vamos orar, trazer a palavra e em seguida expressar os pedidos de agradecimento dos irmãos e fazermos as nossas considerações. Vamos orar antes de ler a palavra. Eu tenho o costume de ler a palavra e orar. Hoje eu quero fazer um pouco diferente. Orarmos para pedir a orientação de Deus e em seguida ler o texto lá em 2 Crônicas, capítulo 20, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, somos-te gratos, porque neste momento de culto nós estamos nos preparando para, sem sombra de dúvida, te ouvir com maior clareza através da tua palavra. Pedimos que tu possa desde já contemplar
nesse exato momento, Senhor, as nossas atitudes de estarmos prestando esse culto a Ti. Então, Senhor, de uma forma muito especial, nós pedimos que Tu venha falar aos nossos corações aquilo que Tu já colocaste, mas que Tu tenhas total liberdade, Senhor, de nos utilizar como um instrumento para não seguirmos o nosso intuito, mas sermos guiados pelo Teu Espírito. Seja feita a Tua vontade, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que nós vamos ler nesse momento para refletirmos sobre medo é algo que pode nos vir, mas Deus nos dá confiança. E é diante desta palavra, deste título, que nós vamos ler a história de um rei. Um rei, o rei Josafá, que estava diante de um ataque eminente ao seu reinado, o reinado de Judá. E durante o seu reinado ele foi afrontado por dois grupos que se uniram a vários outros com o intuito de sitiar, vencer, destruí-lo. Mas o rei Josafá se utilizou de algumas ferramentas que, sem sombra de dúvida, serão necessárias para mim e para cada irmão nos prepararmos diante das investidas de um ataque. A palavra de Deus diz assim: a vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a pelejar contra Josafá. Segundo as Crônicas, capítulos 20, versículos de 1 a 12. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazon Tamar, que é em Gedir. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou jejum a todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, do pátio novo, e disse a oração de Josafá: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante dos teus povos de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal, verso 9, se algum mal nos sobrevier, espada por castigos, pestes ou fomes, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Amém? Verso 10: agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, enquanto vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, eis que nos desse em herança. Ah, nosso Deus,
acaso não executarás tu teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta tão grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Amém, igreja? Diante desse texto, nos dá alguns parâmetros para trazermos um texto que está lá no Velho Testamento, para contextualizarmos com a nossa realidade atual. Um texto onde um rei temente a Deus se vê cercado de ameaças essas que teriam uma proporção bem maior do que ele pudesse imaginar. Mas existem alguns aspectos nesta passagem que quero trazer para os irmãos, que podem se assemelhar a nós e que com certeza devemos colocar em prática para superarmos esses dias maus. A primeira que vejo nesse texto e destaco para os irmãos é que o rei Josafá, mesmo temente a Deus, mesmo sendo um rei que já tinha passado por várias outras experiências, ele teve medo. E nos deixa claro que nenhum de nós também não devemos aceitar em termos medo. Pois o medo que o rei Josafá teve o levou a uma reação. Não um medo que estagnou, não um medo que o parou, mas um medo que fez com que o rei, ele tomasse algumas atitudes essas que tinha a ver principalmente com a intimidade dele com Deus. Mas ele, no verso 3, deixa claro, assim que ele recebeu a notícia que estava vindo 2 grandes exércitos ao seu encontro, além de outros grupos o cercando, o verso 3 disse: então Josafá teve medo. Mas o mesmo texto nos leva à segunda atitude do rei. Ele não só teve medo, mas ele, além do medo, ele teve uma ação. E se pôs a buscar o Senhor e apregou jejum em todo o Judá. Então, ter medo pode, e sem sombra de dúvida, pode ser uma das características de um cristão, mas não permanecer no medo. Nós estamos sendo orientados por Deus nessa passagem de que o medo não pode nos estagnar, não pode nos parar, não pode nos colocar numa inércia. O rei Josafá, ele teve medo, mas como consequência do medo, a sua próxima atitude foi buscar o Senhor. E meus irmãos, nós estamos fazendo o mesmo aqui nesta noite, em nome de Jesus. Em meio ao medo do desconhecido, nós estamos buscando o Senhor para que esse medo caia sobre terra. Porque a confiança em buscar o Senhor vai nos levar a não termos mais o medo. Ele vem como uma ação momentânea, não como uma ação permanente. Então, a segunda atitude que vejo do rei Josafá para os dias nossos, aqui e aí no teu lar, e para todo o Brasil, para todo o mundo, é nós buscarmos ao Senhor. A palavra de Deus diz lá em Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas nos serão acrescentadas. E olha que foi acrescentada ao rei Josafá e a todo Judá. Porque o rei, ele não só teve a atitude de buscar ao Senhor sozinho, ele convocou todo o povo. Por isso, meus irmãos, que a partir de agora quero pegar como exemplo do que estamos vendo na palavra de Deus,
um alerta para todo o povo cristão, em particular nós da Igreja Batista do Chié, que podemos propagar, anunciar, estender essa corrente de oração, como já está sendo feita em todo o mundo, todo o Brasil, onde nós devemos nos mobilizarmos para estarmos juntos um horário do dia. E olhe que eu já tive uma prática que foi intitulada Elo de Oração. Eu me uni a você através da oração, e você se unindo a outro irmão, a outro irmão, a outro irmão, e juntos, num horário que tenho plena certeza que é um horário que cada um de nós, com certeza, podemos formar este elo de oração. Eu quero sugerir aos irmãos, a partir de amanhã, de hoje para amanhã, nós, ao meio-dia, fazermos um grande clamor por nós, pela nossa família, pela nossa região, por todo o Brasil e pelo mundo. É como se o efeito primeiro partiu do rei Josafá. O rei Josafá, ele teve medo e ele próprio primeiro buscou o Senhor, mas depois ele convocou todo o Judá. Então, meus irmãos, a nossa visão espiritual para este momento, independente das circunstâncias, porque esse é só o começo, nós precisamos primeiro nos fortalecermos. Nós, no início desse culto, lemos um texto que está nos acompanhando, e agora nesse bimestre de março e abril, nós estamos diante da justiça de Deus, nos revestindo da couraça da justiça, pensando em que essa justiça de Deus pode nos proteger, sem sombra de dúvida, igreja, proteger principalmente o nosso coração. Mas é preciso entender que o rei Josafá teve medo, o medo se foi quando ele começou a buscar ao Senhor do Judá. Cristãos que estão temente a Deus, praticantes, e aqueles que não praticam, a voltarem a praticar o temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. É interessante destacarmos que quando Josafá convoca todo Judá no templo, ele começa fazendo algo que nós estamos fazendo nesta noite. É uma convocação de uma oração em súplica e uma oração coletiva, meus irmãos. Ainda ontem estávamos aqui reunidos com a diretoria da igreja e tentando definir quais as estratégias que nós deveríamos ter para sermos temente a Deus e obediente às autoridades constituídas. E assim, como decisão unânime da diretoria que estava presente, nós estamos fazendo. Não estamos colocando em risco a nossa comunidade, a nossa vida em particular, e nem dos nossos. Pedimos que todos os membros ficassem em casa adorando ao Senhor. Divulgamos todo o nosso trabalho. Nós estamos com o som, o caixa de som voltado para a comunidade, alertando a comunidade. Eles estão participando deste culto. Então todas as estratégias que estabelecemos, e entre elas que foi adaptada para hoje, foi essa realidade. Nós íamos fazer esse culto num lar, mas a palavra de Deus deixa claro que a convocação e o local que deve ser feito é na casa do Senhor. Olha o que o texto diz. O texto diz no versículo 5 em diante, que Josafá se pôs em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, aonde? Na casa do Senhor, diante do pátio novo. Por isso que tomamos essa decisão. Estamos fazendo o nosso culto de portas fechadas, mas estamos realizando o culto na casa do Senhor, que chega ao teu lar, que chega em todo o Brasil, que chega em todo o mundo.
mas entendemos que daqui emana todo o poder e a glória para todo sempre. Porque não podíamos e nem deveríamos fazer com que esta atmosfera espiritual pudesse chegar no teu lar se nós não tivéssemos abaixo desta cruz, debaixo de um simbolismo que nos leva a acreditarmos que Josafá fez consciente. E ele teve medo, ele buscou e invocou o povo de Judá, mas ele fez na casa do Senhor. E é o que nós estamos fazendo, iremos fazer durante todo o período que durar esta calamidade pública. Nós estaremos realizando os cultos de oração nas quintas-feiras e os cultos de domingo daqui para você. Então, no verso 9, Josafá faz menção que toda a sua petição estava voltada diante do que ele previa, diante do que ele imaginava que poderia acontecer com todo Judá. Olha, acompanha comigo aí em sua casa também o versículo 9. Olha o que diz o texto. O texto diz: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Amém, igreja? A certeza de Josafá era que em meio a qualquer um desses maus, desse mal que poderia sobrevir a Judá, ele estava acreditando que na casa do Senhor Deus o livraria de todo o mal. E é com essa certeza que nós estamos intercedendo, nós estamos emanando daqui para a honra e glória do Senhor, que o teu lar continuará sendo um lar abençoado, que a tua vida continuará sendo abençoada, que o medo a partir de agora não mais deve ter em tua vida, porque uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós confiamos no Senhor nosso Deus. E é com essa certeza, igreja, que eu quero trazer o último versículo, o versículo 12, para concluirmos dizendo que este versículo nos dá ciência tremenda da justiça de Deus. Olha aqui como é fantástico esse versículo 17. O 12, desculpem. Nosso Deus, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Igreja aqui reunida, esse pequeno grupo, e a igreja aí reunida no seu lar, esse verso 12 fala da justiça de Deus. Esse verso 12 nos reporta ao que Paulo disse lá em Efésios, que nós devemos estar com a couraça da justiça, porque o nosso Deus, ele é justo. E Josafá diz: porventura não executarás tu o teu julgamento contra eles? Claro que sim. Sabe por quê? Porque Josafá está dizendo que ele e todo o povo não tem força, não sabem o que fazer. É a nossa situação atual. Nós, diante de um fato tão assustador e que a mídia quer cada vez nos assustar mais, nós às vezes pensamos: o que fazer agora? Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, e Ele o mais o fará. Josafá, meus irmãos, nesse verso 12 disse
que os nossos olhos estarão postos em Ti. Então, igreja reunida, quero trazer essa certeza agora desse versículo. Nós já vimos que Josafá teve medo, nós já vimos que Josafá convocou o povo, nós já vimos que foi na casa do Senhor, nós já vimos que Josafá preveu pestes, fomes e tudo, mas Deus o livraria. Mas Josafá agora nos leva à quinta e última atitude que eu e você como cristão temos que ter. Deixa de colocar os teus olhos e os teus ouvidos naquilo que não seja do Senhor. Nós estamos amanhecendo o dia ligando o meio de comunicação, a televisão, o rádio, e não sai de nós notícias das mais difíceis possíveis. Por isso que precisamos entender que o que Josafá nos orienta é para que os nossos olhos estejam postos no Senhor. Então, igreja aqui reunida, vamos ficar com os nossos olhos postos no Senhor, porque a Bíblia diz, no transcorrer desses textos, que houve a vitória profunda de Josafá. No versículo 30, o texto diz: assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Josafá não só foi vitorioso, mas teve paz. Igreja, quero sem sombra de dúvida, em nome do Senhor, declarar a paz no teu coração, no teu lar, em todas as circunstâncias, porque temos plena certeza de que o Senhor pelejará por nós. Que Deus nos abençoe. Não nos resta outra coisa a não sermos orar. Nós vamos orar enquanto o grupo de louvor vai trazer o último louvor, e em seguida nós vamos fazer a menção de alguns irmãos que estão participando conosco e das considerações finais, e nos prepararmos para a próxima programação, que vai ser no próximo domingo. Mas amanhã nós já marcamos um encontro com Deus e formarmos essa aliança. De que horas mesmo? Ao meio-dia, amanhã, se Deus assim nos permitir. Vamos louvar ao Senhor e em seguida fazer as considerações finais. Pois sei que és Deus.
confiando nesse descanso do Senhor, que nós vamos terminar aqui este culto, mas sabendo que nós podemos e vamos continuar em nossos lares. Quero reforçar alguns irmãos que também deixou registrado aqui conosco. O irmão Biratã, ele deseja firmeza, que a gente possa continuar firme servindo a outros em amor. Ele não esqueceu de nós também não esquecemos de você, irmão Biratã. Ana Paula, que pediu anteriormente pelos seus filhos, ela louva a Deus e exalta o Senhor. O irmão Flávio novamente reforçando de que é bom louvar ao Senhor, e obrigado, Jesus, por este momento. Deus seja louvado. Fernandes diz: amo a Deus, Deus seja louvado. Isabel Cristina da Silva: vamos descansar no Senhor, pois Ele é Deus. Aleluia, Jesus Cristo. O Biratã respondendo a Paulo Roberto: amém a todos. Nós somos gratos porque nós, nessa primeira adaptação de culto, nós louvamos a Deus porque tanto no Facebook como no Instagram nós atingimos uma média de 62, 63 pessoas presentes que participaram conosco. Nós nos sentimos desafiados a fazermos o melhor para Deus. Por isso que queremos que os irmãos possam divulgar para os seus familiares, que possam estar desacreditados, possam estar amedrontados, na certeza de que domingo, se Deus assim permitir, nós estaremos reunidos no horário das 18h30. Nós vamos às 18 horas, não 18h30, mas 18 horas nós vamos começar o culto para terminarmos às 19h. Nós vamos fazer 1 hora de culto. Nós estamos já a 1h e 15 minutos de culto, na certeza de que nós, durante 1 hora e 15 minutos, fizemos aquilo que de melhor devemos fazer, que é adorar e exaltar o nome do Senhor. Eu queria, de uma forma muito especial, pedir que este momento de oração nós fizéssemos de joelho. Quero convidar você aí a sair da sua poltrona, do seu sofá, da onde você está, para juntos nós intercedermos a Deus em atitude de servos, em atitude de adoração, de submissão, para orarmos ao Senhor e bendizermos o seu nome, e fazer como o rei Josafá fez, orar ao Senhor, porque sabemos que a oração nossa, nós os justos, ela pode muito em seus efeitos. Vamos nesse momento nos quebrantarmos diante de Deus e reconhecermos o seu senhorio, e na atitude de servo, na atitude sem sombra de dúvida daquela onde nós nos colocamos curvados, na atitude de obediência ao nosso Deus, nós estamos bendizendo o nome dele. Pai, nós diante de ti e para ti convertemos toda a honra e toda a glória. Senhor, como foram momentos preciosos para nossas vidas, e acreditamos para a edificação da nossa igreja. Pai, nós nesses minutos que rendemos louvores ao teu nome, nós reconhecemos, Senhor, o teu senhorio em nossa vida. Por isso, Senhor, na atitude de servos obedientes e tementes a ti, nós queremos que tu venha falar conosco. Fala, Senhor, nossos corações, que nós, os teus servos, queremos te ouvir, para que, Senhor, segundo a tua vontade, o teu Santo Espírito possa nos incomodar para formarmos essa corrente de oração a partir de amanhã, durante todo esse período, e não dizer, perpetuarmos o elo de oração para juntos nos unirmos como irmãos
sabendo que a oração do justo pode muito pelo seu efeito, e devemos orar uns pelos outros. Por isso que diante de Ti, Te agradecemos e bendizemos o Teu nome, e pedimos, Senhor, que a paz e a comunhão e a consolação e o amor de Deus Pai e do Espírito Santo esteja estendida na vida de cada um de nós, desta comunidade, dos nossos membros e congregados, e diante de todo cristão na face da terra e dos ímpios que precisam Te conhecer, seja a honra e a glória e o louvor para todos sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. E diante desta oração, nós aqui queremos concluir dizendo que Deus seja louvado na vida de todos os irmãos. Que Deus nos abençoe.